3 semanas. Esse foi o tempo que levamos para montar nosso caso contra Sofia e descobrir que estávamos lidando com algo muito pior do que imaginávamos. O apartamento que eu havia transformado em meu santuário de paz se tornou um centro de operações. As paredes brancas e minimalistas agora estavam cobertas com fotos, mapas, cronogramas e documentos que contavam a história sombria de uma organização que havia operado nas sombras por mais de 2 décadas. Amanda havia se revelado uma investigadora implacável. Seus contatos na imprensa e na polícia nos forneceram informações que pintavam um quadro aterrorizante da extensão das operações das viúvas. Não eram apenas 15 mulheres em 3 estados. Eram mais de 40, espalhadas por todo o país, e suas vítimas não se contavam às dezenas, mas às centenas. Homens que haviam se suicidado após escândalos sexuais, empresários que haviam morrido em acidentes convenientes, viúvos solitários que haviam sofrido ataques cardíacos súbitos após alterarem seus testamentos. Helena, por sua vez, havia se tornado uma fonte inesgotável de informações internas. Durante nossas reuniões noturnas, ela me contava sobre a estrutura hierárquica da organização, sobre como as filhas eram treinadas desde pequenas, sobre os códigos e sinais que elas usavam para se comunicar. E, mais importante, sobre a lendária Tia Rosa, a misteriosa líder que ninguém havia visto pessoalmente em anos, mas cuja palavra era lei absoluta. Rosa não tolera desvios, Helena me explicou numa noite particularmente fria de abril, enquanto bebíamos café na minha cozinha. As regras existem por uma razão. Nada de matar desnecessariamente. Nada de deixar rastros. Nada de emocionalismo. Sofia está quebrando todas essas regras. Foi Amanda quem fez a descoberta que mudou tudo. Ela havia conseguido acesso aos registros médicos de Dr. Castilhos através de um contato na área da saúde, e o que encontrou foi perturbador. Nos últimos 3 meses, desde que Sofia havia entrado em sua vida, o médico havia visitado seu cardiologista 2 vezes, relatando episódios de tontura, palpitações e fadiga inexplicável. Ela está envenenando-o lentamente, disse Amanda, espalhando os laudos médicos sobre minha mesa de jantar. Digitalis, provavelmente, em doses pequenas o suficiente para imitar sintomas cardíacos naturais, mas constantes o suficiente para enfraquecer o coração progressivamente. E quando ele morrer? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Parecerá um ataque cardíaco natural. Ela é sua companheira há meses. Ela o cuidou durante sua doença, e ele provavelmente já alterou o testamento em seu favor. O crime perfeito. Helena empalideceu. Meu Deus, eu criei um monstro. Foi nesse momento que tomamos uma decisão crucial. Não podíamos simplesmente entregar nossas evidências à polícia e torcer para que eles agissem rápido o suficiente. O envenenamento lento significava que Dr. Castilhos poderia morrer a qualquer momento. E mesmo que tivéssemos suspicões, não tínhamos provas diretas o suficiente para uma prisão imediata. Precisávamos de uma confissão. O plano que elaboramos era arriscado, mas era nossa única opção. Eu usaria minha experiência anterior com Sofia para provocá-la, forçá-la a se revelar. Helena faria contato com Sofia, fingindo que queria se reconciliar, que estava arrependida de ter colaborado comigo para arruinar a nova vida dela. Durante esse encontro, ela usaria um gravador escondido para capturar qualquer confissão. E se ela suspeitar? Perguntou Helena. Se ela perceber que é uma armadilha, então improvisamos, respondi, verificando o pequeno dispositivo de gravação que Amanda havia conseguido. Sofia é arrogante. Ela acredita que é mais inteligente que todos nós. Vamos usar essa arrogância contra ela. O encontro foi marcado para uma sexta-feira à noite, no apartamento luxuoso que Dr. Castilhos dividia com Sofia. Helena ligou para ela, interpretando perfeitamente o papel de uma mãe desesperada que havia perdido tudo por causa de sua lealdade ao ex-genro. Sofia, como previmos, não conseguiu resistir à oportunidade de se vangloriar de sua vitória. Enquanto Helena se dirigia para o encontro, Amanda e eu ficamos em um carro estacionado do outro lado da rua, monitorando a situação através de um receptor conectado ao gravador de Helena. Eu estava tenso, as mãos suando enquanto segurava o fone de ouvido. Se algo desse errado,
se Sofia suspeitasse. A voz de Helena chegou até nós, clara e firme. Sofia? Sou eu, mamãe. O som que se seguiu foi de uma porta se abrindo, e então a voz de Sofia, doce e melosa. Mãe, que surpresa maravilhosa! Entre, entre! Durante os primeiros 20 minutos foi exatamente como esperávamos. Sofia exibia sua nova vida, mostrando as joias caras, as roupas de grife, a vista espetacular da cobertura. Ela falou sobre Dr. Castilhos com uma ternura falsa que me deu náuseas, descrevendo-o como um homem maravilhoso, que a salvou de uma vida de pobreza. Ele te trata bem? Perguntou Helena, seguindo nosso roteiro. Ele me adora, respondeu Sofia. Diz que sou a melhor coisa que já aconteceu com ele. Coitadinho, ele tem estado tão cansado ultimamente. O médico diz que é o coração, mas eu cuido muito bem dele. Foi então que Helena fez a pergunta crucial. E se algo acontecer com ele? Você ficaria bem? Houve uma pausa. Então Sofia riu. Era um som frio, calculista. Mãe, você realmente acha que eu não pensei nisso? Fernando já cuidou de tudo. Se algo acontecer com ele, eu herdo tudo. A empresa, as propriedades, as contas bancárias, tudo. Mas ele tem filhos de outros relacionamentos, disse Helena. Tinha, corrigiu Sofia. Mas Fernando ficou tão desapontado com eles ultimamente. Eles só ligavam quando precisavam de dinheiro, sabe? Ele mudou o testamento na semana passada. Eu sou a única herdeira. No carro, Amanda e eu trocamos olhares. Ainda não era uma confissão de assassinato, mas era um motivo claro. Helena precisava pressionar mais. Sofia, disse Helena, a voz mais baixa agora. Eu preciso te contar algo. Marcos. Ele contratou investigadores. Eles descobriram sobre os outros homens. Sobre Roberto Silva. O silêncio que se seguiu foi tão longo que pensei que o gravador havia falhado. Então Sofia falou e sua voz havia mudado completamente. O tom doce havia desaparecido, substituído por algo frio e perigoso. O que exatamente eles descobriram sobre Roberto? Que ele não se suicidou, disse Helena. Que você o ajudou. Sofia riu novamente, mas desta vez não havia humor, apenas uma frieza glacial. Ah, mãe, você sempre foi tão ingênua. Roberto era um homem fraco. Quando descobriu que havíamos drenado suas contas, ele ficou histérico. Disse que ia à polícia, que ia nos expor. Não tivemos escolha. Meu coração disparou. Ela estava confessando. Como você fez isso? Perguntou Helena, sua voz mal controlando o horror. Foi mais fácil do que você imagina. Roberto já estava tomando antidepressivos. Eu simplesmente aumentei a dose. Muito. E então sugeri que ele fosse até a ponte, para pensar, para encontrar paz. Ele estava tão confuso, tão culpado, que nem questionou quando eu me ofereci para levá-lo lá. No carro, Amanda estava gravando tudo em seu celular como backup. Eu estava paralisado pelo horror da confissão casual de Sofia. E você vai fazer a mesma coisa com Fernando? Perguntou Helena. Oh, não, disse Sofia, e pude ouvi-la se movendo, talvez servindo uma bebida. Fernando é diferente. Com ele precisa parecer natural. O Digitalis que tenho colocado na comida dele está funcionando perfeitamente. Mais algumas semanas e ele terá um ataque cardíaco completamente natural. Ninguém suspeitará de nada. Pronto. Tínhamos a confissão completa. Assassinato e tentativa de assassinato gravados e testemunhados. Fiz sinal para Amanda ligar para a polícia. Mas então, algo inesperado aconteceu. Sabe, mãe, disse Sofia, sua voz agora carregada de uma malícia que fez meu sangue gelar. Eu sempre soube que você era mais fraca que eu, mas nunca imaginei que você fosse tão estúpida. Houve um som de algo caindo, vidro se quebrando. Então a voz de Helena, assustada. Sofia, o que você está fazendo? Você realmente achou que eu não notaria o gravador, mãe? Que eu não saberia que Marcos estava por trás disso? Meu mundo desabou. Sofia havia descoberto a armadilha. Você sabe o que acontece com pessoas que me traem? Continuou Sofia, sua voz agora um sussurro venenoso. Pergunta para o Roberto. O som que se seguiu foi de uma luta. Helena gritou. Ouvi móveis sendo derrubados, vidros quebrando. Amanda, liga para a polícia agora! Gritei, saltando do carro.
Corri através da rua, passando pelo porteiro confuso do prédio, subindo as escadas 2 degraus por vez. Quando cheguei ao andar da cobertura, a porta do apartamento estava entreaberta. Entrei correndo. A cena que encontrei me aterrorizou. Helena estava no chão da sala, sangrando de um corte na testa, tentando se arrastar em direção à porta. Sofia estava em pé sobre ela, segurando um pesado candelabro de cristal, os olhos brilhando com uma fúria que não parecia humana. "Sofia!" gritei. Ela se virou para mim, o candelabro ainda erguido. Por um momento, vi nela a garotinha de 6 anos que conheci tantos anos atrás. Mas então ela sorriu e qualquer vestígio da criança desapareceu. Marcos, que surpresa agradável. Chegou bem na hora do grande final. "Deixe-a ir, Sofia. É comigo que você tem problema." "Oh, não", disse ela, caminhando lentamente em minha direção. "Vocês dois me subestimaram. Acham que sou apenas uma garotinha mimada brincando de ser criminosa. Mas eu sou muito mais do que isso." Foi então que ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz que eu não ouvia há anos. "Ela está certa. Ela é muito mais do que vocês imaginam." Virei-me e quase caí de choque. Na entrada do apartamento estava Cláudia, a irmã de Helena. Mas ela não parecia a mulher de meia-idade que eu me lembrava. Seus cabelos estavam diferentes, mais escuros, e ela usava roupas elegantes que nunca a tinha visto usar. E em suas mãos havia uma pistola. "Cláudia!" gaguejei. "O que você está fazendo aqui?" Ela sorriu, um sorriso frio que me lembrou imediatamente de Sofia. "Apresente-me adequadamente, Marcos. Eu sou a tia Rosa." O mundo parou. Cláudia, a irmã devotada de Helena, a tia carinhosa que sempre esteve presente em nossas vidas familiares. Ela era a líder da organização criminosa. Ela era a mente por trás de tudo. "Impossível", sussurrei. "Nada impossível", disse ela, entrando no apartamento e fechando a porta atrás de si. "Eu construí esta organização do zero. Recrutei cada uma das minhas filhas, treinei-as, controlei-as, e Sofia. Sofia é minha obra-prima." Helena, ainda no chão, olhou para a irmã com horror absoluto. "Cláudia, como você pôde?" "Como eu pude o quê? Dar-lhe uma vida melhor? Ensinar-lhe como sobreviver em um mundo que não tem pena de mulheres pobres e desesperadas?" Cláudia caminhou até onde Helena estava caída e apontou a pistola para ela. "Você sempre foi a fraca, Helena. Sempre dependendo dos outros. Sempre precisando ser salva. Eu tentei fazer de você uma predadora, mas você se apaixonou de verdade por este idiota e estragou tudo. Você manipulou nossa vida inteira", disse Helena, a voz quebrada. "Você me fez acreditar que eu não tinha escolha." "Você não tinha escolha", gritou Cláudia. "Nenhuma de nós tinha. Mas eu fiz algo a respeito. Construí um império, dei poder a mulheres que o mundo havia descartado. E você jogou tudo fora por amor." Sofia, que havia observado o drama familiar em silêncio, finalmente falou. "Chega de conversa, tia Rosa. Vamos acabar com isso." Cláudia assentiu. "Você tem razão. Helena, você cometeu o erro fatal de tentar me trair. E Marcos, você sempre foi persistente demais para seu próprio bem." Ela levantou a pistola, mirando primeiro em Helena, depois em mim. "Vocês dois vão ter um trágico acidente doméstico, uma briga que acabou mal. Helena estará morta quando a polícia chegar, e você, Marcos, terá fugido, sendo procurado por assassinato. É uma pena que nunca o encontrarão." Foi nesse momento que ouvi o som mais bonito do mundo. Sirenes da polícia subindo pelas ruas. Amanda havia conseguido rastreá-las através do GPS do gravador de Helena e guiado a polícia até aqui. Cláudia ouviu as sirenes também. Sua expressão mudou, o controle frio dando lugar ao pânico. "Maldição." "Acabou, Cláudia", disse eu. "Gravamos tudo. A confissão de Sofia, sua admissão de ser a tia Rosa. Acabou." Por um momento pensei que ela fosse atirar mesmo assim. Sua mão tremeu, o dedo no gatilho. Então, surpreendentemente, Sofia falou. "Não, tia Rosa, não vale a pena. Nós podemos escapar. Ainda temos tempo." Cláudia olhou para Sofia, depois para as sirenes que estavam ficando mais altas. Finalmente, abaixou a arma. "Você tem razão. Sempre há outra oportunidade." Elas correram para a varanda da cobertura.
Segui-as, imaginando se tentariam pular. Era um 20º andar. Seria suicídio. Mas elas tinham um plano melhor. Havia uma escada de incêndio externa que levava ao telhado, onde provavelmente tinha um helicóptero esperando. Mas quando chegaram à varanda, não havia helicóptero. Em vez disso, havia Amanda e 3 policiais armados esperando-as no telhado. "Fim da linha", gritou Amanda. Cláudia e Sofia se entreolharam. Por um momento vi algo que nunca havia visto no rosto de Sofia. Medo real. "Nós nos rendemos", gritou Cláudia jogando a pistola no chão. 20 minutos depois, enquanto os paramédicos cuidavam de Helena e a polícia algemava Cláudia e Sofia, eu me encostei na parede da sala destruída, tentando processar tudo o que havia acontecido. Amanda se aproximou de mim. "Como você está?" "Vivo", respondi. O que é mais do que eu esperava há 1 hora atrás. Olhei através da sala para onde Helena estava sendo atendida. Nossos olhos se encontraram por um momento. Havia tantas coisas não ditas entre nós, tanto dolor e arrependimento, mas também algo que eu não sentia há anos: perdão. A investigação que se seguiu revelou a extensão completa da operação de Cláudia. Mais de 200 casos através de 20 anos, dezenas de mortes suspeitas que foram reclassificadas como homicídios. Mulheres em 12 estados foram presas. Famílias de vítimas finalmente obtiveram respostas. A organização As Viúvas foi completamente desmantelada. Sofia foi condenada por assassinato em 1º grau pela morte de Roberto Silva e tentativa de assassinato de Dr. Castilhos, que se recuperou completamente quando o envenenamento foi descoberto e tratado. Ela pegou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Cláudia, como a líder da organização, foi condenada como responsável por todos os crimes cometidos sob sua direção. Ela também pegou prisão perpétua em uma penitenciária de segurança máxima em outro estado. Helena cooperou completamente com as autoridades, fornecendo informações que levaram à prisão de outros membros da organização. Em troca de sua cooperação e por ter arriscado a vida para expor Cláudia, ela recebeu uma sentença reduzida de 5 anos, dos quais cumpriria 3 em liberdade condicional. 6 meses depois da prisão, fui visitá-la na prisão. Era uma conversa que eu precisava ter, um fechamento que ambos merecíamos. "Como você está?", perguntei sentado do outro lado da mesa na sala de visitas. "Melhor do que mereço", disse ela. "Pela primeira vez em 20 anos, estou dormindo bem à noite." Conversamos por 1 hora. Sobre o passado, sobre escolhas, sobre como 2 irmãs puderam seguir caminhos tão diferentes. Helena me contou como Cláudia havia começado pequeno, convencendo-a de que pequenas mentiras e manipulações eram necessárias para sobreviver. Como, ao longo dos anos, essas pequenas transgressões se tornaram crimes maiores, até que ela não soube mais como sair. "Eu sei que não posso desfazer o que fiz", disse ela quando nossa visita estava terminando. "Mas quero que você saiba que os 18 anos que passei com você foram os únicos momentos reais da minha vida adulta. Eu te amei, Marcos. De verdade. Quando saí da prisão naquele dia, senti uma leveza que não experimentava há anos. O ciclo havia se fechado. A verdade havia sido revelada. A justiça havia prevalecido. Hoje, 3 anos depois, tenho uma nova vida. Casei-me novamente, com uma mulher maravilhosa chamada Patrícia, uma professora de matemática que me conquistou com sua honestidade brutal e seu riso fácil. Não tivemos filhos. Aos 53 anos, estou feliz sendo padrasto de seus 2 filhos adolescentes. Às vezes, ainda penso em Sofia, e me pergunto se havia alguma chance de ela ter escolhido um caminho diferente. Mas então me lembro de Roberto Silva e de Dr. Castilhos, e sei que algumas pessoas são simplesmente além de qualquer redenção. Helena sairá da prisão no ano que vem. Ela me escreveu uma carta na semana passada, dizendo que planeja começar uma nova vida em outra cidade, longe de todas as memórias dolorosas. Eu desejo boa sorte a ela. Todos merecem uma segunda chance. Mas a verdadeira vencedora nesta história é a justiça. E às vezes, apenas às vezes, isso é suficiente. O que você achou dessa reviravolta final? Você suspeitava que Cláudia poderia ser a verdadeira vilã por trás de tudo? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre o final dessa saga.
Se você ficou emocionado com essa conclusão épica, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Sua inscrição ajuda muito a continuarmos trazendo narrativas como esta para você. Deixe também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para o final desta história, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.